Glória a Deus. Pega sua Bíblia na sua mão, abra lá em Mateus capítulo 6. Deus tem muita coisa para fazer aqui hoje, hein, amados? Quero lembrá-los que esta oração não foi nos dada para ser repetida. Nós podemos até repeti-la, desde que tenhamos consciência do que estamos fazendo, desde que tenhamos noção do que cada verdade dessas quer expressar. Porque antes, eu sempre repito isso toda vez que eu vou falar de alguma parte do Pai Nosso, e nós vamos ter alguns dias ainda falando sobre ele, porque antes de falar como deveríamos orar, Jesus falou para não usarmos repetições que para nada servem, porque ele não é surdo, mas ele nos deu uma linha mestra de oração, ele nos ensinou como orar, e hoje eu queria refletir com vocês sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ou nos dá hoje. O que Jesus estava querendo ensinar com isso para nós? Provavelmente, Jesus estava se referindo ao maná que foi derramado sobre o povo de Israel durante anos no deserto, que caía como se fosse um orvalho, mas quando era recolhido parecia uma massa. Davi chama de trigo do céu. Esse orvalho tinha gosto de um bolo de mel, de um pão de mel. E Deus manifestava aquilo, em outro texto diz que era comida dos anjos, que era o pão dos anjos, Deus dava para os homens. E agora Jesus diz: peça sempre o pão teu de cada dia, o pão nosso, aquele pão que foi destinado a nós cotidianamente, que Deus tem para nós. Do que Jesus estava falando? Eu creio que Jesus estava nos ensinando sobre o pão, sobre o alimentar-se, sobre o nutrir-se de Deus, e de como Deus sustenta o seu povo em pelo menos 3 dimensões da nossa vida. A primeira dimensão é espiritual. Você pode me acompanhar por aí? Jesus, lá em João 6, 31, 33, vamos lá para João, capítulo 6. Ele diz: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E insistiu Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Deus nos sustenta com o pão que vem do céu, e o pão que vem do céu é o próprio Jesus. Deus tem um sustento espiritual para você, basta você buscar, porque Ele derrama do céu. É algo que não dá para juntar, é como o maná, não dá para juntar, se você juntar apodrece. Por isso que tem muito evangélico com a vida podre, porque ele vai juntando o que ele se alimenta, ele vai juntando, ele não reparte, ele fica juntando tudo, e daí a pouco a vida dele está podre, e ele não sabe por quê, porque aquilo que era para ser bênção espiritual na vida dele está apodrecendo dentro dele. Ele não conta para ninguém, ele não compartilha com ninguém, ele começa a azedar e começa a criar bicho. O maná acontecia isso, ele apodrecia, ele cheirava mal e criava bicho. Sempre era dito: recolha a porção do dia. Quando chegar na sexta-feira, recolha para sexta e sábado, porção dobrada, para vocês terem o que comer, e não precisar ir colher, porque não vai cair pão do céu no sábado. Então eles recolhiam, e pronto, dava para cada um da família. Meu amado, você precisa de pão para você, pão espiritual, você precisa buscar no Senhor, o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Agora não guarde isso com você, porque apodrece no seu coração.
aquilo que é de Deus que é dado para nós, mas que não é repartido, acaba ficando dentro de nós como um testemunho de que nós não estamos agindo por Deus, de que nós não cremos naquilo que Deus faz. Isso vai apodrecendo no nosso interior, vai azedando na nossa vida, e os bichos, Satanás, começa a usar desta própria palavra contra nós. Mas como, pastor, Satanás usa da palavra de Deus contra um crente? Ele pode usar da palavra de Deus como uma arma. Ele usou contra Jesus, por que não usaria contra você? E ele começa a mentir, e ele começa a enganar, e muitas pessoas começam a viver uma vida terrível por causa disto. Então, a primeira dimensão que eu creio que Jesus está nos ensinando é para pedirmos o pão espiritual, aquilo que nos sustenta espiritualmente. Peça para o Senhor te dar fome dEle, peça para o Senhor dar desejo no teu coração por Ele, que você não o busque só aqui e ali, mas que você o busque com todo o coração, porque Ele também diz que se você buscar Ele com todo o teu coração, você o encontrará. Amados, nós vivemos muito raso, nós vivemos uma vida cristã nós achamos que conhecemos Jesus. Preguei no Gruta agora, preguei na Zona Leste, domingo, e preguei no Gruta terça-feira sobre isso, que o apóstolo Paulo, embora fosse um homem que se relacionasse profundamente com Deus, ele disse: eu quero conhecer Jesus. Sabe o que isso indica? Desejo por Deus, vontade de ter Deus. Então você pega a Bíblia na sua mão com este desejo, com essa vontade, com essa oração no seu coração, e simplesmente a Bíblia salta para dentro do seu coração, o texto ganha vida, o Espírito dá vida para a letra, e você começa a receber revelações de Deus, e as coisas começam a fazer sentido para você. E não adianta você falar para outro, porque outro vai dizer: não, mas o que está escrito aí não é bem assim, exegeticamente, teologicamente, doutrinariamente. Mas Deus não está falando com você teologicamente, exegeticamente, hermeneuticamente, apologeticamente. Deus está falando com você pelo Espírito, e isso é discernido espiritualmente. Então peça comida espiritual, meu amado, peça que Ele alimente o teu espírito está vivo, e você precisa de comida para o teu espírito, você precisa de alimento para o teu espírito. Uma segunda dimensão que eu posso ver nesse texto é a dimensão física. O pão nosso de cada dia também é o nosso sustento material. Se você for lá para Filipenses 4,19, a palavra vai dizer que Deus, Ele nos dá tudo o que é necessário em glória por meio de Cristo Jesus. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Se você for para Tessalonicenses, eu não sei se eu registrei esse texto aqui, eu não registrei, mas ele diz que Ele dá pão para comer, e dá semente para semear. Ele dá pão para você comer. O teu sustento diário vem de Deus. Você também precisa, Jesus está ensinando, você pedir sustento material. Quando você chega para Deus e pede dinheiro, isso para Deus não é estranho. Quando você pede para Deus: Deus, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de recurso, eu preciso de um salário melhor. Deus, Ele não vê isso como uma afronta, porque Deus te dá o sustento, e Ele diz: peça o teu pão de cada dia. Agora, é para gastar nos prazeres, diz Tiago, você não vai receber, porque você está pedindo mal. Mas se você está pedindo para o teu sustento, se você está pedindo para a tua família, para vocês estarem melhores, para você poder ajudar na obra do Senhor, para você poder transitar no meio que você vive, sem dever, sem que as pessoas olhem para você e pensem: como que esse pode ser um crente devendo tanto? Você quer acertar a tua vida? Peça para Deus, peça recurso para Deus, seja fiel no teu coração e peça, e você verá. Ele diz, se você olhar em Lucas, ele vai dizer logo depois da oração do Pai Nosso, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Deus está se comprometendo com você. Ele diz: orem ao Pai. Ele diz: ore ao Pai, pedindo o teu sustento de cada dia. É também honesto, é também gracioso diante de Deus que nós estejamos
pedindo o sustento. Isso indica que nós, por nós mesmos, não conseguimos nos manter. É uma atitude de humildade, de dizer para Deus: Deus, eu não tenho capacidade pessoal, eu não tenho habilidades pessoais capazes de me manter, eu preciso da tua ajuda. Isso é glória para o Senhor. A rendição do servo de Deus é glória ao nome dele. Quando nós nos rendemos e dizemos para Deus coisas desse tipo, Deus recebe como glorificação o seu nome. Mas também, eu creio que Deus está falando de uma terceira dimensão deste pão nosso de cada dia. Ele está falando de uma dimensão que pode te parecer estranha, mas Ele está falando de uma dimensão mais emocional, mais comunitária, que acontece quando nós nos relacionamos uns com os outros. Então a primeira é como eu me relaciono com Deus, é espiritual. A segunda é na sociedade, família. Mas tem uma outra, que é como igreja. Se você olhar 1 Coríntios 10, vai lá para 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo fala algo tremendo para esta igreja. Capítulo 10, verso 16 e 17, ele diz, falando inclusive da ceia do Senhor, ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Tem muita gente que não entende isso. Agora veja o que ele diz: porque nós, ele está falando para a igreja, porque nós, embora muitos, somos unicamente um. O que está escrito aí na tua Bíblia? Verso 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um. Falem mais alto. Um, mais alto. Um pão. Como o corpo de Cristo, nós somos um pão. E ele diz um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Quando você participa daquilo que Deus te dá, você se torna um com Ele. Nós como igreja somos pão. Participar como igreja, se relacionar como povo de Deus é alimento, é sustento. E nós precisamos pedir isto para o dia a dia. O pão da comunhão dos irmãos, o pão de vivermos juntos em harmonia, alimenta a alma, cura as feridas. Por isso que ele diz na sua palavra, para a gente confessar o nosso pecado um ao outro, então seríamos curados. Por que hoje é tão necessário os psicólogos? Porque nós perdemos a dimensão de amizade, de comunidade, de partilha. Nós somos um povo que não se fala, não conta mais as suas intimidades, tem medo de que alguém fique sabendo dos seus erros. A gente começa construindo paredes grandes para limitar as casas umas das outras, portões grandes para ninguém entrar, grades enormes para não ser roubados, e a gente começa a se enclausurar e se encasular, e chega a um ponto que a gente não conta mais para ninguém, não conta mais com ninguém, e a gente está só no meio de uma multidão. E alguns de vocês se sentem só vindo ao culto, se sentem só assim mesmo. Deus está dizendo aqui que uma das dimensões que nos alimenta é a vida em comunidade, é participar deste pão que é a igreja, é participar deste alimento que é a igreja. Quando nós nos relacionamos, quando nós mantemos amizade, quando nós mantemos comunhão, nós nos fortalecemos. Basta você pensar, se nós nos amamos, se nós nos respeitamos, quando eu tenho problema, eu posso me derramar diante de vocês, e eu não me sentirei culpado. Qual o melhor lugar para um soldado cair ferido? É o campo de batalha? Onde você acha que é o melhor lugar para um soldado ferido cair? É o campo de batalha? Você acha que é no embate contra o inimigo? Quando está ali cruzando as tropas ali, e eles estão com a baioneta colocada no seu fuzil, na sua metralhadora, e quando eles partem já sem nenhuma munição, corpo a corpo, é ali que é melhor cair ferido? Não.
O melhor lugar para um soldado ferido cair é quando ele está no meio da sua tropa. É quando ele está junto com aqueles que o protegerão. Por quê? Porque eles sabem que quando esse soldado estiver curado, ele vai ajudar a fortalecer o grupo. Por isso nós não podemos rechaçar aqueles que estão feridos. A gente tem que alimentá-los, curá-los, tratá-los, cuidar deles, porque um dia eles estarão fortes e nos ajudarão a cuidar de outros, ou até ajudarão aos outros a cuidarem de nós. Essas três dimensões, espiritual, física e emocional, a nível de corpo, alma e espírito, no aspecto vertical, horizontal, no aspecto íntimo. Quando você orar a Deus, nas tuas orações, sempre lembre, Deus espera que você peça sustento espiritual, aprofundamento do teu relacionamento com Ele. Deus espera que você peça sustento material, e Deus espera que você peça graça para conviver como família de Deus, para ter harmonia no meio do seu povo e na tua própria casa, porque muita gente paga de bacana dentro da igreja e lá em casa é um monstro, lá em casa é uma bruxa, e os filhos estão vendo tudo isso e não vão querer esse Deus, porque eles acham que esse Deus é igual aos seus pais. Vamos quebrar isso em nome de Jesus, amém? Que as nossas famílias sejam reflexo da ação de Deus nas nossas vidas. Busque a Deus, peça mais de Deus, deseje mais de Deus, desfrute mais de Deus nessa vida, peça para Ele te ajudar. Pastor Cassiano me mandou uma mensagem dizendo assim: Pastor Paulo, levanta intercessão aí no Brasil. Pastor Cassiano, para quem não sabe, ele é nosso pastor no Japão. Ele falou: levante intercessão aí no Brasil, porque o filho de uma irmã que está vindo à igreja agora, se converteu agora essa irmã, o filho dela é um viciado em drogas e ele desapareceu, ninguém acha o rapaz. Como é bom ter com quem conversar, não é? Então eu escrevi para ele: levanta a tua voz aí, meu irmão, e diga para os demônios pararem onde eles estão. Os demônios que estão levando ele para longe, que estão tentando destruí-lo, que eles parem agora. Diga em voz alta aí, em nome de Jesus. Aprisione esses demônios em nome de Jesus e dá ordem aos anjos, porque você agora é pão, é Cristo. Você também é corpo de Cristo e pode dar ordem aos anjos. Dá ordem aos anjos que ministram a nosso favor e digam: peguem ele lá onde ele está e traga de volta para a família, em nome de Jesus. Não é uma coisa desaforada, é algo respeitoso. Estou falando em nome do Mestre. Faça isso, meu irmão, escrevi para ele. Faça isso e dê limite de tempo. Diga: eu quero isso realizado até tal dia. E ele falou: eu quero isso realizado até domingo. Ele fez, ele escreveu para mim. Mas quando chegou sexta-feira, os anjos já estavam com o menino em casa. Aquele que havia desaparecido, a polícia não sabia onde estava, a família não sabia onde estava, os anjos sabiam onde estava, os demônios sabiam onde estavam, e eles precisaram largar o menino, e os anjos recolheram ele de volta para casa. E aquela mulher soube: no meio desse povo há um Deus verdadeiro. Quando nós agimos assim um com o outro, quando nós ajudamos um ao outro, quando nós oramos um pelo outro, quando nós sustentamos um ao outro como pão de Deus na terra, as pessoas olham para nós e elas falam dentro de si: no meio deste povo há um Deus verdadeiro agindo. Que isso possa acontecer nas nossas cordas, que isso possa acontecer nas nossas celebrações, que isso possa acontecer nas nossas casas, que isso possa acontecer na nossa vida, em nome de Jesus.